Olá a todos, bem-vindos, amigos da cultura, trabalhadores da cultura. Meu nome é Daniele Torres, eu sou museóloga de formação, tenho algumas pós-graduações, mas eu acho que o que mais interessa para vocês saberem a meu respeito é que eu trabalho com captação de recursos há 25 anos. A gente está gravando esse vídeo agora em 2022, então é esse o tempo que eu tenho de atuação na captação de recursos, que começou de uma forma muito amadora, muito empreendedora, foi se profissionalizando, eu fui fazendo vários cursos, me especializando, lendo muita coisa, e é por isso que eu estou aqui para compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco da minha experiência, que é muito prática. Acho que interessa para vocês saberem também que eu trabalhei em vários lados dessa relação, como proponente, como captadora para terceiros, como gestora de patrocínios de grandes empresas, pois é, já tive do outro lado da mesa, entendo um pouco o que é essa relação das empresas com os seus projetos patrocinados. Também já estive no terceiro setor, em organizações sem fins lucrativos, de pequeno e de grande porte, e já atuei em parcerias com secretarias de cultura e de educação, então também tenho ali um pouco de conhecimento dessa relação com o poder público. Então, acho que é por isso que eu hoje posso estar aqui contando para vocês, por meio desse projeto, desse edital do PROAC 2021, o PROAC 39, da Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo, podendo compartilhar um pouco com vocês essa ideia de descomplicar a captação de recursos. E aí, para descomplicar a captação, desmistificar que captação é uma coisa muito impossível, que a gente não consegue fazer, acho que a primeira coisa que eu posso contar para vocês é que muita gente tem essa mística de que para captar recursos a gente tem que ter relacionamentos, a gente tem que conhecer todo mundo. Não, eu não nasci em berço de ouro, ninguém da minha família era conhecido de políticos, de empresas, nada disso. E o que eu aprendi é que esses relacionamentos a gente constrói. Quem trabalha com captação de recursos precisa gostar de gente, precisa gostar de lidar com pessoas, de conversar. Sabem aquela máxima do tem que ser visto para ser lembrado? Pois é, tem que circular em diversos ambientes. É muito importante, se você quer captar recursos, você entender, você quer captar recursos com empresas, então você precisa circular no meio empresarial. Tem que se enfiar lá, tem que ir nos lugares onde essas pessoas estarão. Eu quero captar recursos de emenda parlamentar, então tem que circular no lugar onde os parlamentares estão, conhecê-los, cumprimentá-los, saber quais são os interesses deles. É muito isso, esses relacionamentos a gente pode construir ao longo da nossa vida. Então também tem isso, né? A gente constrói, significa que a gente mantém essas relações. Então tem que gostar de gente, mas a gente precisa desmistificar isso, de que só capta recursos quem já tem condições, relacionamento, conhecimento. Isso não é verdade, isso a gente constrói. É preciso ter técnica, é preciso ter resiliência, muita persistência, e aí eu vou contar um pouquinho do que precisa, então, ter para que a gente consiga captar recursos, para que a gente consiga começar do zero, como eu, e chegar a um lugar que, é claro que a gente não capta recurso 100% para todos os projetos, sempre tem alguma coisa que vai ficar no meio do caminho, sempre tem algum tipo de frustração, então por isso também um captador de recursos precisa saber lidar com essa frustração. É por isso que muitas vezes é interessante que o captador de recursos não seja o próprio artista. É possível? Claro que é. O artista pode, deve, ninguém vai saber falar melhor sobre a obra dele do que o próprio artista. Mas é muito interessante que tenha uma outra pessoa. Primeiro, porque a captação de recursos exige muita dedicação, tempo. Se a pessoa está criando, está fazendo sua arte, está produzindo, dificilmente ela vai ter tempo para essa dedicação que a captação exige. Então a gente já começa a ter uma dificuldade aí. Segundo, por conta disso, porque a gente leva muito não, a gente ouve, né, muita coisa que às vezes para o artista pode magoar, pode de fato ser algo meio cruel, já que ele está lidando ali com a arte dele, com a criação dele. Então talvez seja mais fácil um produtor, né, alguém que realmente se dedique a
captação de recursos, ao invés do próprio artista. Eu sei que muita gente que deve estar assistindo a gente agora é artista e está buscando saber mais sobre a captação, porque quer trabalhar com a captação de recursos, mas acho importante a gente marcar esse lugar, já que é para descomplicar, para deixar isso claro, e talvez seja interessante ou o artista entender se ele tem esse perfil, se ele consegue ter essa força, essa resiliência ali, insistir, mesmo ouvindo vários nãos, mesmo ouvindo críticas, né, ao seu trabalho, ou se ele pode contar com alguém na equipe ali do projeto, da ideia que ele tem, que possa ter essa dedicação, que possa fazer esse papel. E aí é importante que o artista entenda como é esse processo da captação, para que ele possa acompanhar. Então você não precisa fazer, mas você precisa entender para poder acompanhar e cobrar o que é um trabalho de um captador sério, bacana, né? Um trabalho que vai dar resultados para vocês. Então vamos começar do início. A gente tem pouco tempo aqui, então eu vou ser muito objetiva. Vamos à lógica da captação de recursos. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender tudo o que é necessário. Essa frase da Kay Sprinkle Grace, que é uma grande captadora de recursos internacional, é muito interessante. Ela diz: as pessoas não doam porque você tem necessidades. Elas doam porque você atende às necessidades delas. Essa frase diz tudo sobre essa lógica da captação. Por quê? Significa que a captação ela é uma moeda de troca. Ela só vai funcionar se você entrega algo que é interessante para o outro, se você atende às necessidades do outro. Então, seja uma doação de pessoa física, seja uma empresa que vai patrocinar vocês, seja um parlamentar que vai repassar recursos de uma emenda, seja uma organização internacional que vai investir no seu projeto, cada um vai fazer isso por um interesse específico. Então, o que você tem que entender na hora de captar? Você tem que entender que você, primeiro, você não vai pedir dinheiro, você vai oferecer. Então, você precisa saber o que o outro quer para que você ofereça aquilo que interessa para ele. Então, numa empresa, é um discurso, para um parlamentar, é aquela causa com a qual ele se elegeu, que ele fez, né, a campanha dele, você tem que estar alinhado com aquilo. Uma organização internacional, ela vai investir no seu projeto por conta de uma causa, né, que é relevante para ela. Então, se o seu projeto ajuda a gerar impactos para aquela causa que é importante para aquela organização, mais provável que ela invista no seu projeto, que ela seja sua parceira. Com as pessoas físicas, no mínimo tem que ser algo que mobilize, que ela acredite, que ela goste, né? Então, para você conseguir recursos, você precisa saber o que o outro quer. Por isso que é muito importante pesquisar, escutar, entender e trabalhar em todo o seu material de captação de recursos, todo o seu esforço de convencimento, é muito menos sobre a importância do seu projeto para você e muito mais sobre o que o seu projeto pode oferecer, pode contribuir com aquele interlocutor para quem você está oferecendo o seu projeto. Então, é sempre parceria, é sempre moeda de troca, é sempre via de mão dupla. Se vocês entenderem isso, vocês entenderão o princípio essencial da captação de recursos. Ninguém vai investir no seu projeto porque é lindo, porque a sua arte é maravilhosa, porque alguém é bonzinho. Não, isso não existe. É moeda de troca. Tem que oferecer algo que seja interessante, tem que dar retorno. Por isso a gente vai falar de contrapartida já já. Mas antes disso, a gente precisa falar sobre como é que esses projetos podem se tornar sustentáveis. Qual é o caminho para a sustentabilidade dos projetos? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa diversificar recursos. Então, tem um ditado antigo que é bem engraçado, mas que funciona muito para captação e que está resumido na imagem do próximo slide, que é: a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Lembram desse ditado antigo, lá do tempo da vovó? Pois é. É um ditado que é muito aplicável para a área de captação de recursos.
a gente não pode ter uma única fonte de financiamento. E por que eu estou falando isso? Já que é para descomplicar, a gente precisa lembrar que a gente viciou nos últimos 30 anos nesse processo de colocar um projeto numa lei de incentivo, procurar uma empresa patrocinadora. Isso funciona, é ótimo, mas as empresas não são a única fonte de recursos. E isso é muito importante que a gente tenha em mente na hora de captar recursos, porque é isso que vai poder trazer sustentabilidade para as nossas organizações, para os nossos projetos. Quanto mais fontes a gente tiver, melhor. E o ideal é que a gente tenha pelo menos 3 fontes diferentes para cada projeto nosso, para um projeto. Quais são essas fontes? A gente já falou das empresas, lembrando que elas investem com verba direta e com verba incentivada. Existem as pessoas físicas, que está aumentando, a gente está trabalhando aí muito para uma cultura de doação, para estabelecer uma cultura de doação no Brasil, porque não existe, né? A gente não tem esse hábito de investir permanentemente em projetos, em organizações sociais e culturais. Isso está melhorando, está crescendo, então exponencialmente a gente tem uma chance enorme aí de trabalhar com pessoas físicas. É super importante, e lembrar também que as pessoas físicas podem investir com e sem incentivos fiscais. A gente tem os recursos governamentais, não só os incentivos fiscais, as isenções, né, porque no fundo é dinheiro público, a gente está falando de dinheiro de imposto, mas a gente tem também as emendas, que já foram citadas aqui, as emendas parlamentares, um recurso super importante que está disponível para as organizações culturais. A gente tem também os convênios, as parcerias, né, os termos de parceria, que são as relações aí mais diretas entre prefeituras, governos estaduais e organizações, projetos, organizações da sociedade civil, projetos diversos. Então, os apoios, as permutas, todo tipo de parceria, né, com secretarias de educação, com secretarias de turismo, etc. e tal, é muito possível, e a gente precisa pleitear esses recursos governamentais. A gente tem os recursos, uma quarta fonte já. A gente tem os recursos que podem vir do próprio projeto. É fundamental lembrar que os projetos geram renda. A gente pode vender ingresso, a gente pode vender o produto cultural, a gente pode e deve fazer eventos para captação de recursos. Então, tem muitas alternativas, né? Por exemplo, museus têm lá a sua lojinha, tem a caneta, o bloquinho, as organizações sociais de finalidade cultural fazem leilões, eventos diversos, enfim, existem muitas possibilidades de gerar renda para o próprio projeto, inclusive também com os direitos autorais, com os direitos de uso de imagem, né, com a venda, com licenciamento de marcas, de personagens, enfim. Então, a gente precisa pensar nisso, em como gerar recursos para o nosso próprio projeto. Isso é muito importante. Uma outra fonte importante, eu poderia dizer a quinta fonte de recurso importante, são as organizações internacionais ou as nacionais de grande porte. Às vezes elas estão até ligadas a grandes empresas, mas elas são diferentes, elas não são a pessoa jurídica, né? Elas são uma outra fonte. Elas são organizações de finalidade social. Elas têm uma missão. Então, diferente das empresas, que geralmente querem muito retorno de imagem, de visibilidade, essas organizações, elas têm uma causa. Elas existem com uma missão, um propósito. Então, se o seu projeto contribui para essas causas, é muito provável que elas possam te apoiar e que elas vão exigir menos essa contrapartida de visibilidade. Então, para projetos de capacitação, para projetos de compras de equipamentos ou de formação de novas organizações, enfim, aquelas organizações que estão começando, que geralmente é mais difícil conseguir um patrocínio empresarial, elas podem conseguir com essas grandes fundações e institutos, que muitas vezes são empresariais, e que podem investir nesse tipo de projeto, porque eles vão investir pela causa, pelo impacto que você vai gerar, e não exatamente por uma necessidade de visibilidade que elas não têm. E aí estão inseridas também as organizações internacionais. Muitas organizações internacionais ainda investem em cultura no Brasil. Então procurem as Foundation da vida, que há possibilidades
de você conseguir investidores aí e grandes parceiros. Uma outra fonte de recursos importante, e que aí precisa ser avaliada com cuidado, se o seu projeto é lucrativo, se o seu projeto, se você tem certeza que fez um bom business plan, tem certeza que o seu projeto dá retorno, por que não procurar um sócio investidor, um investidor anjo, ou até um financiamento mesmo, né? Isso é possível, o que você precisa pensar é ter esse cuidado de ter essa garantia de que ele realmente vai dar esse retorno para que você não se endivide, mas é muito importante que a gente possa pensar também na área cultural, nos nossos projetos como business, né? Como com essa possibilidade de gerar retorno. Essas são as principais fontes de recursos que a gente tem para buscar na área cultural. Eu gosto sempre de fazer um parêntese de uma fonte que não é uma fonte em si, afinal de contas o recurso vem de outras fontes, vem da pessoa jurídica ou da pessoa física, mas é muito interessante, ou da fonte governamental, né? Mas é muito interessante, eu gosto sempre de destacar a importância das permutas, os apoios, as trocas de produtos ou serviços. São muito efetivas, principalmente para quem está começando. A gente tem muito mais facilidade de captar recursos quando a gente já tem um histórico, quando a gente já tem experiência, já tem um portfólio para mostrar. Quando a gente está começando, é mais difícil que as pessoas investam dinheiro. Então, é mais provável que você consiga. Eu comecei assim. Eu comecei com muita permuta, então eu conseguia viabilizar os projetos, e aí eu fui com isso construindo um currículo, e aí essas próprias empresas, esses parceiros iam confiando, e ao invés de dar só um produto ou um serviço, eles passaram também a investir algum dinheiro, e com isso eu fui conseguindo captar, e isso foi crescendo. Então, não é uma fonte em si, mas é uma estratégia, um formato de captação muito importante, principalmente para quem ainda não tem um currículo, vai viabilizando os projetos com as trocas, com as permutas. Funciona muito bem. Bom, para facilitar, já que a ideia é essa, a gente precisa entender um pouquinho do processo da captação de recursos. Então, a gente vai mostrar um novo slide que fala um pouco, que mostra um pouco desse processo. O que é muito importante entender? As pessoas buscam a captação de recursos como um milagre, né? Ah, eu encontrei um captador de recursos, ele vai fazer um milagre e vai ser rápido. Não é rápido. Vejam aí que a gente tem a fase do planejamento, é preciso planejar a captação, além de planejar bem o projeto, é preciso planejar a captação de recursos. E aí, para isso, é muito importante a gente pesquisar. Captador de recursos é um pouco pesquisador. A gente precisa pesquisar quais são os negócios, onde estão os recursos, o que tem a ver, tem identidade com o meu projeto, onde é que está circulando o dinheiro, quem são as pessoas, as empresas, as organizações internacionais, as pessoas com quem eu preciso falar, onde eu preciso buscar esse recurso, né? Então, a gente precisa entender, a partir do planejamento, a partir de uma meta, de um orçamento claro, de entender as forças e as fraquezas do nosso projeto, quais são as oportunidades que existem, a gente vai para essa fase de pesquisa. Hoje na internet está muito mais fácil, né, encontrar o relatório das empresas, você saber o que elas fazem, que temas que elas estão interessadas, que localidades, né? Então, hoje é muito mais fácil fazer isso do que há 25 anos atrás. E aí a gente entra nessa fase de cultivar relações, de procurar as pessoas, de fazer contatos e frequentar esses ambientes, como eu falei no início, né? Então, a gente entendeu que a gente vai captar pensando ali nos ovinhos, né, na diversificação das fontes. Eu vou captar com empresas, com governos e vou fazer uma campanha de pessoas físicas. Legal, então você começa a circular nesses meios, né? Então você vai começar a ir nos eventos empresariais para ser visto como alguém de igual para igual, para trocar cartãozinho com essas pessoas, né? Então, essa é a fase de cultivo. Aí vem a fase da negociação. Finalmente encontrou alguém, conseguiu conversar com a pessoa, agendou a reunião. Vem a fase de negociação. Negociação é uma palavra muito importante porque ela pressupõe flexibilidade. Primeiro, ela pressupõe que você não é pedinte, como eu já falei. Você não vai pedir nada, você vai oferecer algo. Segundo, ela pressupõe flexibilidade. Se você vai com um projeto muito fechado, muito hermético, é muito mais difícil que alguém te patrocine, porque aí aquela pesquisa tem que ser muito perfeita mesmo. Você tem que encontrar alguém que dê um match
absoluto com o seu projeto. Muito mais difícil. Então, o que você precisa? Ter alguns pontos flexíveis, ouvir o que o outro quer e deseja e ver até que ponto você consegue atender as demandas do outro, como a gente falou no primeiro slide, atender as demandas do outro dentro do seu projeto. Aí vem a fase da valorização e do agradecimento, que não deixa de ser um pouco de cultivo, mas já é pós-realização, e não é só para patrocinadores, investidores e parceiros. É valorizar e agradecer a equipe, os seus artistas, todas as pessoas envolvidas no seu projeto. Isso é fundamental porque isso ajuda a criar uma reputação positiva no entorno da sua empresa, da sua organização, da sua produtora, do seu nome. E isso é fundamental para te ajudar a ter credibilidade para captar recursos. Por fim, é necessário avaliar o que deu certo, o que deu errado, quais foram os prazos, como a coisa aconteceu, para você poder melhorar no próximo ciclo. Então, para o próximo planejamento ser bom, ser cada vez mais efetivo, você precisa trabalhar a avaliação da sua captação de recursos. Isso é fundamental, tá? Então, esse processo, como vocês estão vendo, não é rápido. É um processo de longo prazo e que exige dedicação. Alguém precisa cuidar disso no dia a dia. É ligar, mandar projeto, descobrir quem é a pessoa, manda de novo, marca reunião, faz follow-up, aí a pessoa pede uma mudança, tem a negociação, você faz essa mudança, manda de novo, faz outra reunião, passa um tempo, essa pessoa vai levar isso para um comitê, para uma avaliação, você tem que voltar depois, fazer follow-up, tem que ter alguém dedicado. Você imagina fazer isso numa grande escala, 100, 200 contatos. É isso que a gente precisa para cada projeto. Então, leva tempo, não é rápido, precisa do envolvimento de toda a equipe, mas precisa de alguém dedicado. E aí, como a gente está falando muito em oferecer, em ser moeda de troca, é muito importante pensar nas contrapartidas. E tem uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, que é como fazer um plano de cotas e contrapartidas. Não é fácil mesmo, mas é importante que vocês pensem na proporcionalidade. Isso é fundamental para você conseguir fazer um plano de cotas e contrapartidas. Não tem regra, não tem fórmula, mas você precisa pensar o quê? Um grande investidor, um grande patrocinador, precisa ter destaque, precisa ter muitas contrapartidas, você precisa oferecer muita coisa para ele. Um pequeno investidor, você precisa oferecer contrapartidas para ele. Ele está investindo no seu projeto, precisa ser interessante para ele investir no seu projeto. Mas é claro que ele proporcionalmente precisa ter menos contrapartidas do que aquele que investiu mais dinheiro. Então, a minha recomendação é sempre fazer dois ou três tamanhos de cota, sabe? PMG, não vai botar isso no seu projeto, né? Não vai botar esses nomes. Sejam criativos, é livre, mas pensem nessa proporcionalidade. Pequeno patrocinador, poucas contrapartidas ou aquelas mais básicas. Um médio patrocinador, um pouco mais. Ele tem que ter mais, tem que diferenciar ele do pequeno. E um grande investidor, aí sim, esse é o que tem que ter mais contrapartidas e aquelas mais interessantes. Então, como é que a gente começa a fazer um plano de cotas e contrapartidas? Você começa listando tudo que você pode oferecer como contrapartida do seu projeto. E aí, aí depois você coloca nessas proporções, né? O que é só para o grande, o que é para todos, mas de forma proporcional, o que vai para cada um. É interessante fazer benchmark, é interessante pesquisar outros projetos, ficar observando. Eu falo que captador de recursos não tem paz. No seu momento de lazer, você vai numa exposição, vai ao cinema, vai ao teatro, fica ali observando como é que as marcas estão aparecendo, o que acontece, quais são as ativações, né? Onde, no cartaz, no convite, onde é que estão as logomarcas, como é que estão citados os patrocinadores, os parceiros. Isso é fazer benchmark, isso é pesquisar, isso é olhar o cenário do seu entorno para você também se inspirar e até para você fazer diferente. Afinal de contas, a concorrência é enorme e quanto mais você conseguir se diferenciar, mais interessante. Mas para facilitar e ajudar vocês, eu listei alguns tipos de contrapartidas para vocês lembrarem, né, não esquecerem, no próximo slide, que aí fala sobre isso, né? Tem as contrapartidas de visibilidade, que são aquelas mais esperadas pelos patrocinadores, que é onde você coloca a logomarca, onde você associa, né,
a marca do patrocinador ao seu projeto. Então, são as contrapartidas de visibilidade, seja banner, outdoor, rede social, site, anúncios, né, rádio, anunciar no local do evento, do seu projeto, antes, passar um filminho antes ou depois, no final, enfim. Tudo isso são contrapartidas de visibilidade, onde você dá visibilidade às marcas parceiras. São super importantes, mas são muito previsíveis. Não é aí que vai estar o diferencial do seu projeto. Isso é quase uma obrigação. Todo patrocinador espera ter contrapartidas de visibilidade. Então, onde você pode fazer diferença são nas outras contrapartidas listadas aí, ó. Relacionamento. Então, além do ingresso, da oferta do produto cultural, você pensar quais as oportunidades de relacionamento você pode dar para esse patrocinador. Por exemplo, levar o projeto para alguma comunidade, localidade de interesse dele, oferecer o seu espaço para que ele use de forma gratuita, se é um teatro, se é um museu, ele poder usar uma sala, ter um dia, né, nesse espaço, na sua ONG, enfim. Isso são contrapartidas de relacionamento. Responsabilidade social são, na verdade, as contrapartidas que você dá à sociedade, mas quando você lista isso como uma contrapartida, destaca isso para o seu patrocinador, é super importante, principalmente para as empresas que estão falando muito do S do ESG, ou seja, elas têm um compromisso de ter que fazer ações sociais, de causar um impacto positivo socialmente. Então, se o seu projeto é gratuito, é democrático, é inclusivo, é acessível, destaque isso como contrapartidas de responsabilidade social. Contrapartidas comerciais são aquelas em que você dá a oportunidade do seu patrocinador, aí a gente está falando principalmente das pessoas jurídicas, das empresas, deles terem algum retorno comercial. Certamente vocês já foram a algum show, evento, festival, em que um grande patrocinador nomeia até o projeto, ou é um grande apresentador, e chega lá dentro você só tem produtos daquela empresa sendo vendidos, né? Há uma exclusividade, isso é muito comum com bebidas, por exemplo. Isso é o tipo de contrapartida comercial, né? Você dá algum tipo de vantagem, retorno financeiro para um patrocinador. É extremamente interessante para a negociação de patrocínios de verba direta, ou seja, sem incentivo fiscal, e é praticamente proibido de fazer com incentivo fiscal. Veja na lei de incentivo do seu município, do seu estado ou no federal, se é possível fazer, porque a maioria das leis de incentivo não permitem contrapartidas comerciais, não permitem retorno financeiro aos patrocinadores. Isso é considerado vantagem indevida. Então, é o tipo de contrapartida que você só pode oferecer para aquele patrocinador que entra com verba direta, tá? Serviços. Você pode oferecer serviços seus ou do seu projeto ou da sua organização como uma contrapartida, como uma moeda de troca para esse patrocínio. Pense nisso. Às vezes, realizar uma pesquisa, tem que tomar cuidado agora com a LGPD, mas pode ser que estabelecer um canal de contato entre esses patrocinadores e o público de interesse deles pode ser uma conexão super interessante, né? LGPD, para quem não sabe, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não tem mais aquele negócio de poder oferecer o mailing para o seu patrocinador, não, tá? Isso não é mais permitido. A gente tem que tomar cuidado com isso. Pede para a sua assessoria jurídica verificar. As permissões, quase todo mundo faz, mas esquece de colocar no projeto como uma contrapartida, que é ceder fotos, imagens, vídeos, trechos, uma frase, uma imagem, um personagem, enfim. Ceder isso para o patrocinador usar com finalidade institucional. Se for comercial, é contrapartida comercial, é outra coisa. Mas para o patrocinador colocar lá no relatório dele, no site, nas redes sociais, a gente quase sempre faz isso, né? A gente cede fotos, filmes, etc e tal, e a gente esquece de colocar antes, no momento da negociação, destacar isso como uma contrapartida, e isso é super importante. A isenção fiscal, claro, se você tem um projeto aprovado numa lei de incentivo, destaque isso, porque significa que o seu patrocinador pode ter tudo isso que a gente já listou e falou acima, sem colocar a mão no bolso, né? Usando o dinheiro de imposto que ele teria que pagar de qualquer forma.
Então é super importante, ajuda muito a captar recursos, principalmente com empresas e com pessoas físicas. E as contrapartidas de gestão, que na verdade não são exatamente contrapartidas, é uma obrigação, mas é bom destacar, é bom você mostrar esse compromisso. Quando a gente fala de contrapartida, a gente está falando de entrega. Então é isso que eu estou falando, liste tudo que você vai entregar em troca desse patrocínio. Então as contrapartidas de gestão são os relatórios, a prestação de contas, o clipping, né? Então todas essas contrapartidas de gestão, de transparência, são importantes para você devolver, digamos assim, ao seu patrocinador, você entregar. Então, por isso que é bom listar antes, destacar que você vai fazer isso ali no momento de apresentar o seu projeto, né? Então, quanto mais você tiver contrapartidas listadas, quanto mais coisas você tiver para oferecer, mais interessante o seu projeto vai se tornar. E aí, para finalizar, a gente pode falar um pouquinho rapidamente de prospecção, né? Que é a dúvida que todo mundo tem, mas Dani, por onde eu começo? Onde é que eu encontro essa informação? Como é que eu sei quem é patrocinador, quem não é, enfim. Lembra que eu falei que tem que pesquisar? Então, é isso, a gente precisa pesquisar. Se você vai trabalhar com incentivo fiscal, geralmente, nas próprias páginas da Secretaria de Cultura, você encontra essa informação. Na Lei de Incentivo Federal, você encontra isso no Versalic. Nas leis estaduais, geralmente tem lá uma lista, uma tabela dos patrocinadores inscritos, habilitados a poderem patrocinar projetos. Então, dali você já tira uma informação super importante. Aí você vai no site da empresa, vai lá entender quem é esse patrocinador. Hoje em dia tem o LinkedIn, que é uma ótima ferramenta para você descobrir as pessoas, né? Chegar nessa informação de quem são as pessoas com quem vocês precisam falar. Até trouxe uma imagem para vocês que fala um pouco sobre isso, né? É a imagem dos 6 graus de separação. Quando a gente fala de ter relacionamentos, de cultivar, de buscar as pessoas, é por conta disso. A gente consegue chegar na pessoa que a gente precisa através de outras. Então, a gente descobriu que uma pessoa é gerente de comunicação numa empresa que a gente precisa falar. Ótimo, vamos ver quem são os amigos em comum dela no LinkedIn? Vamos pesquisar no site da empresa, a gente consegue sempre chegar nas pessoas que a gente precisa. Vamos frequentar os lugares, os eventos, né, as associações empresariais, as associações de comunicação, os eventos sobre responsabilidade social. Tudo isso vai ajudar a gente a descobrir quem são as pessoas com quem a gente precisa falar e de que forma a gente pode chegar nelas, tá? Então, tem outras formas também para descobrir empresas, a gente olha muito o caderno de negócios, por exemplo. Para descobrir organizações empresariais, a gente vai lá no site do GIF, o Grupo de Institutos e Fundações Empresariais, ou no site do Ethos. A gente vai, para descobrir organizações internacionais, a gente usa a ABCR, o site da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a gente assina a newsletter da ABCR para ficar sabendo quem que são as organizações internacionais que investem em projetos, que tipo de projetos elas investem, em que prazo a gente precisa mandar, enfim. É um trabalho de pesquisa, mas que funciona muito, que dá muito certo. Agora, é muito importante que essa abordagem seja feita de forma cordial, não invasiva. Então, eu citei aqui, por exemplo, o LinkedIn. O ideal é que você use as redes sociais para descobrir quem são essas conexões, quem pode te apresentar a essa pessoa. É muito mais provável que ela responda, que ela faça, que ela estabeleça essa conexão com você, se alguém te apresentar. Via redes sociais, você não deve entrar em contato. Instagram, Facebook são redes pessoais, não são redes profissionais. O LinkedIn, em última instância, é uma rede onde você pode entrar em contato diretamente com a pessoa, mas provavelmente vai ser muito mais difícil ela te responder, porque essas pessoas são muito assediadas. Então, vai ser menos provável ela te responder se ela não te conhece, do que ela responder alguém
que ela já conheça e que faça essa ponte entre vocês, né? Que apresente vocês. Então, por isso que é legal usar as redes sociais para você saber quem conhece, quem que você pode pedir, quem é um amigo em comum que você pode pedir para te apresentar. Não façam contato direto pelas redes sociais, muito menos mandem projetos. No máximo, na pior das hipóteses, tente um contato, um e-mail uma mensagem bem sucinta, simpática, cordial, pelo LinkedIn, no máximo, ok? Que mais que a gente pode falar sobre, então, dando dicas aí para questão desse projeto, dessa apresentação? Bom, você vai estar diante de uma pessoa quando você agendar uma reunião, né? Então, a melhor coisa que você pode fazer é falar a língua dela. Então, entenda de que área ela é. Se ela é da área de responsabilidade social, dê destaque, dê ênfase aos impactos sociais do seu projeto. Se ela é de uma área de comunicação, dê destaque ao lado da visibilidade, das possibilidades de impactos a longo prazo na reputação, de experiências com o cliente, com o consumidor, né? Traga um plano de comunicação bem pensado, mas deixe sempre aquela portinha aberta para negociação, né? Olha, pensei nisso aqui, mas estou aqui para te ouvir, a gente pode mudar, tem flexibilidade aqui, vou gostar de ouvir suas ideias, já que você é um especialista no assunto, né? Se for alguém da área de RH, veja se seu projeto pode oferecer algum tipo de ação de voluntariado, algum benefício para o funcionário, o colaborador da empresa, se for o caso de estar captando com uma empresa. Então, assim, entenda a língua, a meta de quem está na sua frente no momento de uma reunião. Isso é muito, muito importante, porque ela vai te entender, ela vai entender que esse projeto é importante para ela, né, contribui para as metas dela, e ela vai saber defender o seu projeto. Porque se a gente estiver falando na mesma língua, ela vai conseguir defender o seu projeto internamente. Hoje em dia é raríssimo uma única pessoa definir o investimento de qualquer tipo de organização, empresa, não existe mais isso, são sempre comitês de seleção. Então, essa pessoa com quem você conseguir conversar, ela precisa se transformar no seu vendedor internamente, dentro dessa organização onde ela estiver. Então, é muito importante saber falar essa língua. Não esqueçam, gente, tudo que tiver escrito no projeto é um comprometimento. Então, é um documento. Então, revisem bem, vejam com cuidado o que vocês colocam, o que vocês prometem. Não adianta encher de contrapartidas e depois não conseguir cumprir. Isso é um compromisso. O projeto que você apresenta é um compromisso, tá? Tente sempre se colocar do outro lado da mesa. Exerça a empatia. Antes de apresentar o seu projeto, pensa o que você gostaria de saber sobre esse projeto se você estivesse no lugar daquela pessoa, né? Peça para alguém que não conhece o seu projeto ler e dizer o que entendeu. Peça para alguém fazer revisão ortográfica, gramatical. Tenha esse cuidado, esse capricho. Seja muito visual. As pessoas do outro lado da mesa não têm tempo de ler. Então, frases curtas, highlights, números em destaques, palavra-chave e imagens daquilo que você vai fazer, referências. Isso é muito, muito importante. Se estiver captando com empresas, não esqueça de trabalhar o ESG, a questão ambiental, social e de governança, que é o tema, é o foco, está muito importante, e os nossos projetos culturais contribuem para isso, então valorizem isso dentro do projeto, valorizem essa conexão, e também as conexões com os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso é super importante para vocês conseguirem mostrar que o projeto de vocês está aí conectado de forma transversal, que a cultura é o eixo transversal para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, façam isso com consistência, mostrando para quais metas você efetivamente contribui, seu projeto está mais conectado. Isso vai ser super importante, vai ser um diferencial falar sobre isso nos seus projetos quando você estiver captando com empresas. E aí eu vou pedir para colocar o último slide, o slide vermelho, para a gente encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, que é o seguinte.
Eu sempre uso essa frase, essa imagem que eu encontrei na internet, nem conheço muito bem o Conrado Adolfo, acho que ele é um mentor, um coach e tal, mas eu adorei essa frase para a captação de recursos, porque é muito isso, gente. Eu estou aqui descomplicando, né, a captação, falando que não é complicado, e não é mesmo, não precisa nascer em berço de ouro, mas precisa ter resiliência, disciplina e muita persistência. Captação de recursos é resultado de muito trabalho. Não é rápido, não tem milagre, não tem coelho na cartola. É muito trabalho, como vocês viram aí o processo, né? Então, tenham persistência, vocês vão ouvir muitos nãos até chegar no sim. Esse é o caminho da captação de recursos, né? Eu costumo dizer que a captação de recursos é um caminho para o sim feito de nãos. Então, sejam pacientes, persistentes, dedicados, e aí eu tenho certeza que o sucesso, o resultado chegará, como sempre funcionou, a gente sempre conseguiu resultados dessa forma. Não tem milagre. Não é complicado, mas é trabalhoso. Então vamos lá, mãos à obra. O que vocês precisarem podem contar comigo. A gente vai deixar aí no final os meus contatos. E eu agradeço muito à Secretaria de Estado de Cultura e ao programa, ao PROAC 2021, PROAC 39, que permitiu que eu pudesse vir aqui bater esse papo e tentar ajudar um pouquinho todo mundo que precisa captar recursos. Um grande abraço. Até a próxima.